vez, boa noite a todos. Obrigado pelo privilégio de estarmos compartilhando juntos essa noite. Nós vamos falar um pouquinho na noite de hoje a respeito de liberdade e de igualdade. Eu não vou entrar no detalhe, no estudo clássico que se faz normalmente das leis morais, procurando a definição no Livro dos Espíritos, que está no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, porque senão ficaria muito maçante. Numa sexta-feira à noite, todo mundo já teve uma semana bem puxada, mais cansado. Se for entrar no estudo do Livro dos Espíritos, vocês vão dormir depois de 3 ou 4 minutos. E não é bem exatamente isso que nós estamos procurando. Então, nós vamos dar uma olhada nesse estudo, nessa forma, de uma maneira um pouco diferente na noite de hoje. Nós vamos ver uma história. E nós vamos entrar nos detalhes nos próximos minutos. Antes da gente entrar na história, para que a gente possa entender os conceitos da liberdade e da igualdade, eu queria fazer algumas considerações a respeito da estrutura das leis morais e o que elas significam para nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. A primeira coisa que eu queria colocar é o contexto das leis morais, como foi definido, como foi ensinado, como foi trazido por Cosme Massi. Quem é Cosme Massi? Para quem ainda não ouviu falar do Cosme, o Cosme é escritor, palestrante e estudioso da ciência e da filosofia espíritas, baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Ele é idealizador do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec e da Kardecpedia. Sabe aquele website que tem com todas as informações a respeito das obras de Kardec? Então, o Cosme Massi é a pessoa que está por detrás desse site. Ele ainda é autor de materiais educacionais e de sites espíritas, autor de publicações e dos livros que ajudam a entender a estrutura da doutrina espírita. Um dos maiores livros dele fala a respeito da estrutura didática do Livro dos Espíritos e Espírito e Matéria, Diálogos Filosóficos. Então, é uma pessoa que tem um estudo filosófico, tem uma preparação muito grande e é um profundo conhecedor das obras, da estrutura e da composição do Livro dos Espíritos. Cosme Massi divide e define as leis morais, como nós as conhecemos, em 3 partes. Primeiro, são os deveres do homem para com Deus. Quais são esses artigos nas leis morais que nós temos a obrigação de cumprir perante a Deus? E segundo Cosme, nós temos a lei de adoração e a lei de trabalho, como a nossa relação, como o nosso dever para com o Criador. Então nós temos o dever e a obrigação de adorá-lo, de admirar o seu trabalho, de ter respeito a ele e também cumprirmos o trabalho que nos cabe no papel da evolução. Tanto o nosso papel interior de trabalho e renovação íntima, quanto o nosso trabalho na contribuição da construção do reino de Deus na Terra. Então esses são os deveres do homem para com Deus. Nós temos os deveres do homem para consigo mesmo, que são a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, para perpetuar a nossa espécie, garantir que nós possamos continuar encarnando e recebendo novos corpos. Nós temos que nos reproduzir, nós temos que nos conservar a nossa matéria, o nosso corpo, o nosso bem-estar, o nosso ambiente físico em que nós vivemos, e temos que conviver e entender a lei de destruição, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Para que novas coisas melhores, mais refinadas possam surgir, o que existe hoje precisa se destruir para que a natureza se reconstrua, embasada naquele princípio que existia. Então muitas vezes a gente ouve falar de terremotos, de vulcão agora no Havaí, como está acontecendo, casas sendo destruídas, etc. Isso nada mais é do que um movimento da natureza preparando o terreno para que novas coisas surjam e aconteçam. As destruições fazem parte do processo de evolução e do crescimento. Então isso é um conceito que a gente tem que ter, que não é um castigo de Deus, faz parte do nosso processo. O outro contexto, e é isso que nos interessa mais na noite de hoje, fala a respeito dos deveres do homem para com o seu próximo. Ou seja, definem as nossas relações, definem as nossas obrigações, deveres e direitos na nossa convivência diária,
entre nós, entre família, entre trabalhadores, entre as pessoas que trabalham com a gente na empresa, entre o nosso grupo religioso, de esporte, entre todas as nossas relações, estes deveres é o que regem a nossa postura e o nosso comportamento. E nelas estão inclusas a lei de sociedade, a lei do progresso e a lei de liberdade. Estas três leis regem a nossa relação com relação a todas as pessoas que nos cercam. O bom entendimento, a boa compreensão dessas leis nos garantem uma convivência pacífica, harmoniosa, não perfeita, porque nós ainda não estamos preparados para uma convivência perfeitamente harmoniosa. Porque como nós ainda temos alguns defeitos, principalmente um tal de orgulho, uma tal de vaidade e um outro tal de egoísmo, nós ainda não conseguimos nos portar na perfeição divina, na perfeição que o Pai nos espera de nós, nas nossas relações. Mas se nós observarmos os seus conceitos, vai nos ajudar muito a harmonizarmos as nossas relações e as nossas vidas, porque nós vamos entender os mecanismos em que elas funcionam. Muito bem, feita esta abertura, nós vamos então passar a uma outra forma da gente estudar essa lei. E como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver então aquilo que eu chamo a história do Universe Inc. A Universe Inc. é uma empresa que foi criada e que foi basada para que a gente pudesse, que eu trouxe esse histórico dessa empresa, para que nós pudéssemos entender o mecanismo dessas relações. E essa empresa foi criada por um camarada genial. O nome desse cara era Deoclésio Emengardo Urbano da Silva. Esse cara era fantástico. Esse camarada... E na verdade era assim mesmo que ele gostava de ser chamado. Porque, olha só, olha o nome do camarada. Deoclésio Emengardo. Como é que você... Se você é dono de uma empresa como essa, você tem o nome de Deoclésio Emengardo, os seus funcionários já não te respeitam. Já para começar, com um nome desse ninguém vai te respeitar. Ah, chama lá o Deoclésio. Quem? O faxineiro? Não, o dono, né? As pessoas perdem todo o respeito. Aí um dia ele, batendo o olho no nome dele, falou, nossa, mas se eu fizesse aqui uma redução desse nome e trouxesse para Deus, talvez ficasse melhor e as pessoas me respeitassem mais. Nossa, o cara era humilde. Então o camarada decidiu, falou, não, vamos só fazer vou só trabalhar com as iniciais e aí fica tudo mais fácil. Mas olha, Geraldo, ele tinha esse direito. Porque esse camarada, essa Universe Inc. era uma empresa especializada na transformação de materiais e componentes orgânicos em componentes industrializados. Então ele tirava tudo aquilo que tinha na natureza, trabalhava aquela natureza de uma forma que pudesse produzir outros bens e outras coisas. Então muita gente diz que a construção das casas começou aí no século XV, no século XVI. Na verdade não. Deus já tinha inventado isso muito antes, quando ele tinha implantado a natureza e tirou da natureza a madeira que ia fazer esse prospecto. Então era um camarada que pensava assim a longuíssimo prazo. O plano de negócios dele não era para 5 anos, era para 5 séculos. Porque o que ele estava fazendo aqui hoje, ele já estava projetando resultado lá na frente. Então Deus criava todas essas coisas. Então ele preparava todos esses materiais e trabalhava na transformação disso. Esse cara era um cara tão brilhante que a empresa dele, quando ele criou, já tinha alcance mundial. Hoje já tem alcance universal. Todas as suas empresas e todos os seus trabalhos estão em todos os cantos do universo. Por isso que depois, na verdade ele fundou a empresa como World Inc. O mundo ficou pequeno para ele passou para Universe Inc. Mas como tinha uma quantidade muito grande de transformação, ele precisava de uma imensa quantidade de mão de obra, precisava de muita gente para trabalhar. Porque esses processos eram processos complexos. Não é qualquer maquinário que você consegue colocar na natureza e processar essas transformações. Você precisa de gente trabalhando com isso. Você precisa de pessoas para que possam, inclusive, trazer o toque sutil do conhecimento e da relação para que você possa produzir melhor e trazer resultados melhores. Mas, como todo processo, como toda grande empresa, necessitava de uma constante inovação, de um crescimento também constante e de um progresso muito grande para que pudesse se manter.
Então, esta empresa tinha esse conceito e fazia essas coisas. Quando Deus começou, ele tinha então uma perspectiva de trabalho muito grande. E ele estabeleceu algumas relações, algumas regras de conduta na sua empresa que definiram, digamos assim, era o core business, era a relação básica era o código básico de relação dentro da empresa para que se pudessem manter as harmonias e as pessoas pudessem entender as suas relações, o seu poder, a sua posição dentro da empresa, que tipo de autonomia, que tipo de autoridade teriam e assim por diante. Então, quando ele começou com isso, todos adoravam Deus, porque ele dava trabalho para todo mundo, no mundo inteiro. As duas primeiras leis que nós temos: a obrigação do homem para com Deus, adoração e trabalho. Todos adoravam Deus, porque Deus dava trabalho para todo mundo, no mundo inteiro. Mas Deus era um sujeito muito esperto, um cara que conhecia muito. Baseadas na lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante a Deus, que os contratou simples e humildes, para que pudessem aprender pelos seus próprios esforços. A segunda lei é: você tem toda a liberdade de pensar, mas não de agir. Há que respeitar os limites da convivência e regras e procedimentos que devem obedecer. Haverá sempre consequências para quem extrapolar a lei de liberdade. Baseada nessas duas leis, Deus então estabeleceu os processos, as suas empresas, as relações que existiam entre os patrões, os chefes, os subordinados, os encarregados, aqueles que estavam a cargo das suas tarefas. Eram as duas únicas regras que ele impunha para os seus funcionários. Baseados nisso, é que então o progresso individual de cada um ia aparecendo. Para que a gente possa entender um pouco melhor, nós vamos acompanhar a história de dois funcionários que foram contratados exatamente no mesmo dia, pelo mesmo processo, pela mesma recrutadora, passaram pelo mesmo departamento de recursos humanos, lá na central, lá na matriz da empresa, e eles começaram então o seu aprendizado, o seu trabalho na mesma época. Esses dois funcionários, uma era a Maria e o outro era o João. Sim, porque para Deus não havia distinção. Ele contratava tanto o homem quanto a mulher. Na verdade, ele achava que a mulher era melhor, que tinha qualidades mais sutis, podia tratar melhor as pessoas, tinha uma percepção um pouco mais apurada, um sexto sentido mais afinado, tinha conhecimentos assim mágicos que ninguém sabia explicar muito bem, uma tal de percepção que as mulheres tinham, e Deus gostava muito delas, mas ele não fazia distinção nenhuma e dava a oportunidade para todos. Ele inclusive acompanhava e achava que as mulheres tinham a capacidade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, coisa que o homem tem dificuldade. O homem não consegue dirigir e fazer pergunta ao mesmo tempo. Por isso que o homem nunca pergunta para onde vai o caminho. Essa é a razão. Porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. As mulheres têm essa capacidade. Dão de mamar, fazem comida, cuidam da casa, trabalham, fazem todos aqueles outros trabalhos, tudo junto ao mesmo tempo. O homem não. O homem não dá para dirigir e parar para perguntar. Não consegue. Os neurônios não conectam. É uma coisa assim impressionante. Mas, qual é a grande lição que nós temos aqui? Que isso faz parte da lei de igualdade, que é a chamada igualdade dos direitos do homem e da mulher. Perante Deus e a lei natural, o homem e a mulher têm direitos iguais, pois que a ambos foi concedida a inteligência e a consciência de escolha do bem e do mal, e também a faculdade de bem proceder. Não há distinção entre o homem e a mulher na criação divina. Todos somos iguais. Por isso que Deus deu a oportunidade para João e para Maria ao mesmo tempo. Na verdade, essa pequena desigualdade de aptidões, essa capacidade um pouco melhor que Maria teve, ou que Maria tinha naquela época, ao invés de parecer uma injustiça, era mais uma prova da sabedoria e da antevisão de Deus. Como esse cara pensava longe. Um aprendia com o outro. Um ajudava o outro.
Um era um perfeito complemento do outro. Porque aquele conhecimento adicional que Maria tinha, ela repassava para João. Ajudava com a sua experiência, com o seu conhecimento adicional, alguém que sabia menos ou que precisava de mais ajuda. Então, essa desigualdade de aptidões, muitas vezes, faz um sentido muito maior do que aquilo que a gente possa avaliar num primeiro momento. Maria se dedicava de corpo e alma no seu trabalho, enquanto João só de corpo. E olhe lá. Ela estava sempre atenta aos detalhes da produção, procurava entender os mecanismos mais intricados do processo. Em alguns casos, já conseguia até replicar a criação de Deus. Contam-os pelos bastidores que até outros seres ela era capaz de gerar e reproduzir. Vejam só, o que era a capacidade de Maria. Ela tinha então uma capacidade tremenda de fazer as coisas. Essa desigualdade de aptidões tem um processo, tem uma função, tem uma finalidade. Mas João, que era muito esperto, colou em Maria. Procurava copiar, não. Paulista, baiano. Você fez um sotaque aí desse lugar. Porque essa é para facilitar a percepção. Eu estou contando uma história, Celso. Então, quando você conta a história, você interpreta a história. Entendeu? Eu não posso dizer nada. Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo. Tenho muitos amigos lá. Jamais falaria alguma coisa que não fosse do nosso conhecimento. Então, mas o carioca é esperto? É. Não tenha dúvida. Para o bom. Para a boa coisa. Esse aqui é um ponto importante. Muitas vezes a gente desmistifica isso. Porque a gente tem a percepção de que o carioca é esperto, porque fica na praia, porque aproveita e etc, etc, etc. Pelos 7 anos que eu morei no Rio de Janeiro, eu não conheci nenhum carioca que trabalhava menos do que um paulista. É uma coisa impressionante. Agora, que ele sabia aproveitar a vida, isso ele sabia. O paulista não sabe. Essa é uma coisa, né? Então por isso que o carioca é esperto, porque ele sabe aproveitar. Mas João, então, que era muito esperto, ele colou em Maria. E falou, bom, eu vou me colar com essa mulher aqui, porque aqui eu vou me dar bem. Porque essa mulher aqui conhece muito, vou aprender muito e tal. Então, ele procurava copiar tudo o que ela fazia, mas sem o cuidado e o carinho que ela tinha. E como ninguém engana todo mundo, o tempo todo, um dia Deus descobriu que João era um grande enrolador. Que ele estava ganhando dinheiro e levando a fama por alguma coisa que não era dele mesmo. Estava se aproveitando de alguém. Mas, como Deus é um sujeito muito paciente e misericordioso, ele resolveu, ao invés de demitir João e botar esse camarada no olho da rua, ele falou, eu vou dar uma oportunidade para ele. Eu vou transferi-lo para a nova unidade que nós estamos abrindo no Uzbequistão. Lá no meio da Ásia. Num lugar que nunca ninguém ouviu falar, mas que Deus, com um homem de antevisão, sabia que naquela região, no futuro próximo, pessoas iam precisar de trabalho para que pudessem entrar no processo de crescimento e de evolução. Enquanto Maria ficou na matriz. Então, João foi para o Uzbequistão, transferido, para fazer lá, digamos assim, a sua contribuição, e Maria ficou na matriz, na Bahia. Divaldo Franco é Bahia. Joana de Ângeles viveu sua última encarnação na Bahia. O Brasil foi descoberto na Bahia. Os maiores conventos e histórias religiosas estão na Bahia. O primeiro centro espírita no Brasil foi feito na Bahia. Aonde podia ser a matriz de Deus, só podia ser na Bahia. Não havia outro lugar. Então, Maria ficou lá na Bahia, aproveitando a sua vida, aquilo tudo que ela plantou e tudo mais. Então, João já tinha algum conhecimento e poderia ali, no Uzbequistão, aprender a dar valor à oportunidade que tivera. Enquanto isso, Maria subia mais e mais no organograma da Universe. E João foi rebaixado. Aqui nos traz o seguinte ponto. Há uma primeira avaliação, a desigualdade das riquezas que a gente vê na nossa vida, na nossa existência, podem denotar, podem parecer uma injustiça ou alguma coisa que a gente não entende muito bem. Mas de acordo com as definições que a gente encontra no Livro dos Espíritos, a desigualdade das riquezas diz o seguinte: é utopia a igualdade absoluta das riquezas, porque a diversidade das faculdades e dos caracteres logo a desfaria pela força dos acontecimentos. O importante não é uma igualdade absoluta,
mas uma distribuição equitativa baseada na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente imagina a lei de justiça, de amor e caridade como sendo a lei maior, como é que João e Maria poderiam ter a mesma riqueza, dado a contribuição ao comprometimento ou ao trabalho que um fazia e a outra fazia? Nós não estaríamos sendo justos e Deus não estaria sendo justo de proporcionar a alguém que não tem a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, as mesmas recompensas. Então, a desigualdade das riquezas tem uma origem anterior a essa. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. A miséria é fruto do egoísmo e da imprevidência da sociedade, e da preguiça e da acomodação. E só a educação moral dos seus membros é que eliminará efetivamente. Então, não há injustiça nessa desigualdade das riquezas. Mas, voltemos a João. João, então, já estava se instalado, já tinha ido para Uzbequistão. É até complicado falar esse nome, né? Uzbequistão. Ele ficou injuriado. No orgulho e na vaidade dele, achou que não merecia ser transferido para o Uzbequistão. Não é hora de virar a página aí. Fica aí. Achou que ele não deveria ter ido para lá. Não, Deus foi muito rigoroso comigo, você sabe, eu poderia ter ficado ali mesmo numa outra filial, mesmo que eu fosse para São Paulo, tal, aquela terra fria, tal, talvez o Uzbequistão fosse muito para ele. Mas, na verdade, todos nós passamos por isso, sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. Isso, João estava simplesmente recolhendo os frutos do plantio que ele mesmo semeou. Agora havia um abismo social entre eles, entre Maria, vivendo lá na matriz, na Bahia, e João, lá no Uzbequistão. Pelos muitos anos de trabalho e de convivência que eles tiveram juntos na matriz, eles criaram uma amizade que ia muito além das suas relações no ambiente e no escritório de trabalho. Mensagens pelo Facebook e pelo WhatsApp cruzavam os mares e os oceanos de um lado a outro, porque eles ainda mantinham as conexões, eles ainda mantinham as relações. Isso mostra, mais uma vez, que não importa em que plano, em que lado do mundo nós estamos, as nossas relações e as nossas comunicações continuam acontecendo. Não são as distâncias que nos separam, são os pensamentos e os valores que nos separam. As distâncias, principalmente hoje com a tecnologia, passam a ser coisas ínfimas, comparadas com os valores que nós prestamos a um e a outro. Isto é o que destrói as relações. Então, mesmo um e o outro, separados por essa distância enorme, eles ainda mantinham contato, se viam, se visitavam pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, pela internet, por diversas ferramentas. João podia ver a cobertura de frente para o mar, na Praia do Forte, que Maria comprou, fruto do seu esforço e do seu trabalho. E lamentava, por que não eu, meu Deus? Por que não eu? Enquanto Maria, por um outro lado, sofria vendo a tenda que o amigo morava no meio das campanas. Mas ela nada podia fazer, pois ele foi parar lá, pois há que respeitar os limites da convivência e regras e procedimentos que devem obedecer. Haverá sempre consequências para quem extrapolar a lei da liberdade. Isso nos remete à questão da desigualdade social. A desigualdade social, as condições de desigualdade social são criadas pelo homem e não determinadas por Deus. Nascem geralmente do abuso no campo do egoísmo e do orgulho e se desfazem através dos mecanismos da reencarnação. A única desigualdade natural é a do merecimento e que dá nascimento à hierarquia moral. As desigualdades sociais são frutos das nossas próprias escolhas, daquilo que nós causamos para nós mesmos. Mas João já estava muito injuriado de estar lá no Uzbequistão. Ele não via a hora de sair daquele lugar. Esse negócio de morar em tenda e a outra lá na cobertura na praia, aquilo não estava agradando ele de maneira nenhuma. Ele queria se libertar desse mundinho pequeno, dessa vidinha que ele via, infeliz e paupérrimo que ele estava. Aquilo era um desgosto muito grande para ele. Os seus recursos vindo das minas que a natureza lhe oferecia, não lhe permitiam muitas transformações materiais,
mas ele começou a aperfeiçoar os processos, baseados principalmente nas pessoas que estavam ao seu lado, aqueles que o ajudavam nessa nova empreitada. Porque João foi para o Uzbequistão, aproveitando do conhecimento que ele adquiriu na matriz, e foi levar alguma coisa adicional para as pessoas daquele lugar e daquela terra. Só que aquelas pessoas daquele lugar e daquela terra também tinham valores e coisas boas a agregar a ele. Então, quando nós sofremos, quando nós passamos por essa situação, há aprendizados de ambos os lados. Não é só um que vai ensinar ou só um que vai receber. Há sempre um ganho para os dois, se nós estamos com a nossa mente e principalmente o nosso coração aberto para recebermos as lições e os ensinamentos que nós precisamos. Muitas vezes as lições nos são dadas na nossa cara e a gente não enxerga, porque acha que é para o outro. Eu não preciso disso. Então João começou a perceber que aquelas pessoas que ali estavam também tinham um valor, também tinham uma coisa para ensinar para ele. Nesse processo todo de reflexão, nesse processo todo de análise e tudo mais, João achou que tinha alguma coisa muito boa naquele povo e que ele precisava aprender com eles. Então, uma das suas primeiras manifestações, quando ele tomou consciência disso, essa primeira manifestação desse novo João, que começou o processo de transformação, né? Quando aquele homem velho, aquele João velho começou a morrer dentro dele, e o João novo começou a surgir, uma das primeiras coisas que ele passou a fazer foi a tratar melhor os seus funcionários. Ele deixou de descarregar a sua raiva, mágoa, angústia, desilusão, sofrimento, deixou de descarregar esses sentimentos ruins em cima dos seus funcionários. Passou a tratá-los melhor, passou principalmente a estimulá-los, a deixar com que eles se manifestassem, falassem, sem medo de serem reprimidos ou sem medo de serem acossados, e acabando com a subjugação que havia naquela unidade. Do homem dominando o homem pelo medo e pela força. Nesse aspecto, João então contribuiu para acabar com um dos maiores males que haviam naquela unidade, que era o conceito da escravidão. Mas não a escravidão como nós a conhecemos, simplesmente por as pessoas estarem acorrentadas ou você ser dono daquela pessoa. Porque a escravidão vai muito mais além disso. Todo aquele que tira proveito de outrem, usando-o egoisticamente para atingir os seus próprios fins, transgride a lei de liberdade, incorrendo em uma forma de escravização. Então, nós podemos escravizar pessoas, não porque nós somos os donos dela e nós compramos no mercado e que veio do navio negreiro, mas nós escravizamos a pessoa porque nós fazemos ela dependente de alguma coisa que nós a oferecemos. Uma atenção, um carinho, uma palavra, um trabalho, e nós abusamos desse direito, desse poder que nós temos, e essa pessoa se sente presa a nós. Isto também é uma forma de escravidão. Quando você permite com que a outra pessoa, o outro lado, também se manifeste sem medo, você vai quebrando essa relação de medo, essa relação de angústia. E as pessoas então vão crescendo, vão se libertando. E você também vai libertando essas pessoas. E foi o que João fez. Deixou com que essas pessoas passassem a se manifestar, a falar, a contribuir, a construir. Ele passou a estimular o pensamento, os processos críticos e criativos. E foi se conscientizando mais claramente dos planos de Deus. Aquele mesmo Deus que tinha mandado ele para o Uzbequistão, ele começava a entender por que Deus tinha mandado ele para lá. Porque ali ele também tinha um papel a cumprir. Conseguia antever de alguma forma que aquele estágio no Uzbequistão lhe fazia bem. De uma certa forma, lhe fazia bem. E que um fim daquele suplício não estaria longe. Deveria apenas continuar mantendo a sua crença nas palavras de Deus. Nas minhas empresas há muitas filiais e eu não me esqueço de nenhum dos meus funcionários. No aspecto da liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é uma condição básica para o espírito sentir-se livre. A espontaneidade e a criatividade, que são fatores espirituais, devem sempre estar presentes no pensamento da criatura, evitando até que ela se robotize.
apenas repetindo em circuito fechado o que lhe imprimem através dos meios de massificação. Perante a lei divina, o homem é responsável pelo que pensa e principalmente pelo que faz do seu pensamento. Se nós estimulamos o pensamento para o bem, nós vamos contribuir para a construção de coisas boas. Se nós estimulamos o nosso pensamento e o pensamento alheio para a revolta, para a raiva, para a mágoa, para a angústia, para ódio, para a vingança, nós estamos contribuindo para que estas coisas se construam e se realizem. Nós somos responsáveis pelo nosso pensamento e principalmente por aquilo que o nosso pensamento produz. Então ele estimulou o pensamento criativo desses funcionários, dessas pessoas, para que elas pudessem se manifestar também e mudassem os seus valores e os seus conceitos. Então esta troca, esta relação, beneficiou a ambos. A João, que estava necessitado dessa temporada nesse lugar, e as pessoas que ali estavam, que precisavam de um estímulo para que pudessem libertar o seu pensamento e a sua capacidade criativa. Essas pessoas que estavam ali ainda não tinham capacidade ou não tinham autonomia para fazer as coisas que eles pensavam, mas pelo menos eles já conseguiam pensar, que nem o nosso projetor aqui, de vez em quando ele para pensar um pouco também, já fazia com que as pessoas pensassem sobre aquilo que estavam querendo, se era o melhor a ser feito, se era o melhor que elas precisavam. Então, depois de tudo isso, ele passou a exercer melhor a sua relação com o pensar, com o sentir e com o agir. Foi identificando pontos em seus processos íntimos, dentro dele mesmo, em que começou a refletir: isto eu posso, mas não devo. No livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma função do pensamento livre acionado pela vontade. Pode ser obstado pelas predisposições, que são o acervo que o espírito traz de vida anteriores. Quanto mais evoluído for o espírito, mais facilmente manejará o seu livre-arbítrio. E quanto mais livre para agir, mais responsável fica pelas consequências dos seus atos. Por isso que ele estava dizendo aqui: isso eu posso, mas não devo. Porque ele já estava mais evoluído e já sabia quais seriam as consequências se ele optasse por aquilo. O seu pensamento era livre, o seu livre-arbítrio estava muito mais desenvolvido, mas ele já conseguia escolher melhor, porque entendia melhor as consequências. Isso é um ponto fundamental. Quanto mais evoluído for o espírito, mais fácil fica manejar o seu livre-arbítrio. Mas também, quanto mais livre, mais responsável pelas consequências daquilo que nós criamos. Nesse ponto, João então passou a entender que a sua temporada nas paragens gélidas do Uzbequistão não foram azar ou um capricho de Deus, mas apenas uma consequência do seu modo de agir. Quanto mais dura for esta experiência e melhor a suportar, tanto mais rápido ele pode voltar para a Bahia, porque não há erros nos planos de Deus. Como não há erros nos planos de Deus, não existe a fatalidade como nós a conhecemos ou como nós a imaginamos. A fatalidade nada mais é do que uma consequência daquilo que nós mesmos escolhemos. A fatalidade é a consequência natural da lei de causa e efeito, quando todos os seus mecanismos compensadores não possam ser acionados ou já se tenham esgotado. Também a fatalidade pode ser a expressão de escolha que o próprio espírito faz ao encarnar, como uma prova física ou uma prova moral. A fatalidade, como nós a imaginamos, que seja uma questão do azar, uma questão do destino, alguma coisa, puxa vida, aconteceu, isso não existe dentro dos nossos princípios e valores. Porque nós, espíritos imortais que somos, donos do nosso livre-arbítrio, conscientes dos nossos deveres e obrigações, sabemos, ou pelo menos deveríamos ter uma noção, de que aquilo que nós escolhemos e plantamos para nós, nós teremos que colher no futuro. As fatalidades são apenas a consequência daquilo que nós mesmos semeamos em nossa estrada evolutiva.
Mas o bonito disso tudo é que quando nós tomamos consciência disso, nós passamos a escolher melhor. Nós passamos a dizer mais claramente, isso eu posso, mas não devo. Isso eu tenho, mas não uso. Quantos de nós temos o poder na mão? Qualquer tipo de poder. Um poder financeiro, um poder familiar, porque somos a pessoa mais respeitada no nosso grupo. Temos o poder de decisão, de escolha, de hierarquia. E aprendemos a trabalhar com esse poder de uma maneira um pouco diferente. Então é muito comum para aquela pessoa que não está preparado para trabalhar com o poder e com a responsabilidade que aquilo traz. Se você tem uma relação de empregado e patrão, a primeira reação que a pessoa menos evoluída ou que tenha mais dificuldade de entender é quando você tem uma situação como essa, você põe um funcionário na rua, porque você tem o poder. Então você resolve aquele problema fácil, pelo exercício do seu poder. Não pelo exercício do diálogo, não pelo exercício do pensamento, não pelo exercício da criatividade, fazendo com que os processos mudem dentro de nós. A gente executa e usa aquele poder. Mas quando nós temos consciência desse poder, nós passamos a entender essas relações de uma maneira diferente. Não temos necessidade de usar esse poder, porque nós temos consciência de que se usarmos mal, colheremos as consequências mais adiante. Mas isso é um aprendizado, isso é uma corrente de raciocínio em que nós temos que viver ainda vidas e vidas, experiências e experiências, para que nós possamos enraizar isso dentro da nossa mentalidade e principalmente dentro do nosso coração. Porque a gente não pode esquecer que o pensamento é gerado na nossa mente, mas a atitude final, a escolha final é feita no nosso coração. Porque mesmo que o nosso pensamento seja de raiva, de revolta, até de uma revolução num primeiro momento, o nosso sentimento faz muitas vezes com que nós nos acalmemos. E aquele pensamento, aquele sentimento de raiva, de ódio, de desejo de esganar que às vezes acontece, ele vai embora. Por quê? Porque o nosso coração dominou isso. Porque nós passamos a ter autocontrole sobre nós mesmos. E tem um filme muito famoso aí nos cinemas, já de alguns anos, nem vou dizer quantos, porque senão os meus 52 anos ficam ainda mais latentes. Mas no primeiro filme do Homem-Aranha, o tio do Parker, né, Ben Parker, dizia: com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Saibamos usar o poder que nós temos em nossas mãos, em nossas relações, em nossas decisões, na forma como nós nos expressamos, na maneira como nós agimos. Estas são as duas maiores legados que nós temos na relação que nós podemos ter entre nós. Como vamos usar a lei de liberdade e a lei de igualdade? Porque nós somos livres para pensar, desejar e criar aquilo que nós queremos, até o ponto que aquilo não vai interferir na liberdade do outro e principalmente na nossa igualdade de relações. Temos que ter claro que nós somos todos iguais, criados pelo mesmo Deus, destinados ao mesmo fim, que é a perfeição. Todos nós estamos nessa jornada, neste caminho, com alguns um pouco mais avançados, outros um pouco mais atrás, mas todos nós chegaremos ao mesmo destino. Todos nós temos o mesmo fim. Então, quão bom não seria se nós, aqueles que estão um pouco mais à frente, pudessem se voltar, esticar o braço e ajudar os que estão atrás a correr aquele caminho, para que evitem as dores e os percalços que nós mesmos passamos. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Meu filho, não faça isso, essa estrada eu já percorri, você vai quebrar o nariz. A gente faz isso o tempo todo com os nossos filhos. Agora, se nós tivéssemos claro na nossa cabeça que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, talvez a gente não estivesse fazendo isso apenas com os nossos filhos da carne. Talvez nós estivéssemos fazendo isso entre todos nós. Para isso nós precisamos ter a lei de igualdade muito clara em nossas cabeças. A lei de igualdade trata da igualdade natural, da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Trata da desigualdade das aptidões, da desigualdade das riquezas e das desigualdades sociais, que nada tem de injustiça, conforme a gente pôde ver por essa história. São apenas consequências dos nossos processos evolutivos.
A lei de liberdade nos fala a respeito da liberdade natural, da escravidão, da liberdade de pensar, do livre-arbítrio, da fatalidade e até do conhecimento do futuro. Porque se nós plantarmos bem, nós vamos colher bem. Se nós decidirmos melhor, as nossas consequências serão melhores. Nós somos livres no nosso plantio, mas a nossa colheita é obrigatória. Se nós plantarmos bem agora, nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Se nós espargirmos amor, compreensão, carinho, tolerância, benevolência, nós sabemos o que nós vamos colher adiante. Mas se nós semearmos a discórdia, a raiva, o rancor, a vingança, a maledicência, o interesse, o egoísmo, nós também sabemos o que nós vamos colher adiante. No uso e na relação dessas duas leis está o conhecimento do nosso futuro. Está em nossas mãos escolhermos o caminho que nós queremos para nós. Que a luz e a misericórdia dele, que nos serviu de guia e de modelo há mais de 2000 anos, nos acompanhe na noite de hoje e em todos os dias da nossa jornada. Muita paz.